Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um vídeo do canal Sala de Guerra. E hoje nós vamos falar de uma arma que transformou mosqueteiros em lanceiros, ou então uniu as duas funções numa coisa só. Um pedacinho de aço que faz o inferno na vida de quem joga Napoleonic Wars com um ping de mais de 270. Nós vamos falar hoje da baioneta, logo depois da vinheta. E, puta merda, esse trocadilho ficou uma droga. Com a introdução de armas de fogo nos exércitos europeus, esses exércitos eles vão sofrer algumas mudanças. Agora, você vai ter unidades de mosqueteiros, com mosquete, que são armas de fogo, fornecendo poder de fogo a longa distância para esses exércitos, enquanto esses mosqueteiros são protegidos por unidades de piqueiros, que, se você não sabe o que é uma pica, ou então um pique, é uma lança de 3 a 6 metros de comprimento. Essa nova formação dos exércitos, dividida em principalmente dois elementos, um elemento de mosquetes e um elemento de piques, vai ficar marcado na Europa, principalmente do século XVI até o século XVII, final do século XVII, e vai receber nomes diferentes em determinados países. Por exemplo, na Inglaterra, esse novo modelo, essa nova composição de exército vai ser chamado de New Model Army, o novo modelo de exército. Na Espanha vai ser o Tércio, e em Portugal vai ser o terço. Então você vai ter uma unidade de infantaria para disparar armas de fogo a longa distância e uma unidade de infantaria com lanças para proteger esses atiradores da outra infantaria inimiga ou então de cargas de cavalaria. Só que essa nova organização dos exércitos, com o tempo, ela apresentou um problema. As unidades de mosqueteiros elas eram muito dependentes dos piqueiros para se proteger da cavalaria e da infantaria inimiga. Então eles precisavam dessa massa compacta de piqueiros para se proteger, para ajudar na sua sobrevivência, quando a refrega, quando a pancadaria chegava a uma distância mais próxima, uma distância do corpo a corpo. E os comandantes dos exércitos europeus então tiveram que buscar uma solução para essa deficiência das unidades de mosqueteiros. E essa solução veio na forma da baioneta. A origem da baioneta, no entanto, ela é incerta. Você tem várias versões que vão dizer como ela surgiu, como e quando ela surgiu, em vários países diferentes, mas você tem duas principais teorias mais aceitas sobre a origem da baioneta. Uma delas diz que a baioneta surgiu na Espanha, no século XVII, e ela é descendente, ou então originária, das armas de caça. Por quê? As armas de fogo do século XVII elas eram muito imprecisas, elas tinham a precisão delas era muito baixa, e elas tinham um tempo de recarga muito alto. Então a ideia era que você colocasse uma faca no cano da sua arma de caça, para a eventualidade de, caso você errasse o tiro contra o animal que você estivesse caçando, você pudesse se proteger contra esse animal. Já a segunda versão sobre a origem da baioneta vai dizer que ela surgiu próximo à cidade de Bayonne, na França, entendeu? Daí vem o nome, Bayonne, baioneta. E teria surgido quando soldados franceses que estavam lutando nessa região, depois de terem ficado sem munição para os seus mosquetes, teriam acoplado facas no cano dos seus mosquetes, permitindo que eles prosseguissem na luta contra o inimigo. E daí teria surgido uma espécie de lança improvisada que permitiu que eles continuassem lutando, sendo mais uma versão para a origem da baioneta. Mas independente de quem a inventou, a baioneta rapidamente ela mostra o seu valor para os líderes militares. Como eu já disse, os primeiros mosquetes eles eram muito imprecisos e eles tinham uma recarga demorada. Um soldado bem treinado, nos idos lá do século XVII, começo do XVIII, ele conseguia disparar uma média de 3 tiros por minuto. Isso numa situação ideal, que dificilmente era o que acontecia num campo de batalha. A capacidade de transformar um mosquete numa espécie de lança permitia que essa infantaria, que esses mosqueteiros, posteriormente vão virar fuzileiros, mas isso é assunto para outro vídeo, permitia que esses caras reagissem rapidamente ao inimigo e dava a eles, inclusive, a capacidade de parar cargas de cavalaria. Mas, independente de quem inventou, de novo, independente de quem inventou, a baioneta ela vai se popularizar pela Europa e posteriormente pelo mundo, sendo mundialmente empregada nos idos do século XIX.
Agora nós vamos falar então dos tipos de baioneta, né? Sendo que o primeiro modelo de baioneta, que surgiu ainda lá no século XVII, era o que era chamado de baioneta de plug, ou então baioneta tampão, que consistia numa espécie de adaga, né, um punhal de cano largo, de lâmina, né, larga, e um cabo que era arredondado. E esse cabo deslizava para dentro do cano do mosquete e se prendia, né, no interior desse cano, permitindo que o mosqueteiro agora utilizasse o seu mosquete como uma lança e reagisse, né, rapidamente durante o combate corpo a corpo. Obviamente, né, depois que a baioneta tampão ela era fixada na arma, o mosquete ele ficava impedido de disparar novamente, né, o que era uma desvantagem, né, para esse primeiro modelo de baionetas. Por volta de 1689, 1690, né, no final do século XVII, vai surgir um novo modelo de baioneta na Europa, o que a gente vai conhecer como baioneta de soquete ou então baioneta de alvado. Essa nova baioneta ela consistia numa lâmina presa a um cilindro de metal que era encaixado ao redor do cano do mosquete, né, não mais dentro do cano do mosquete, o que permitia, né, com esse novo modelo de baioneta, que o mosquete continuasse disparando mesmo com a baioneta acoplada nele. O cilindro de metal, né, ele apresentava uma espécie de caminho em forma de zigue-zague estampado nesse metal, por onde a baioneta era deslizada e encaixava na mira sobre o cano. Posteriormente, né, os exércitos eles vão adotar sistemas de mola ou então de trava sobre o cano das armas para dar maior estabilidade à baioneta, evitando assim que ela caísse, né, ou então se soltasse do mosquete, né, após um ataque bem sucedido ou quando a arma era eventualmente apontada para baixo. Né. No século XIX, vai surgir na Europa um novo tipo de baioneta, a baioneta do tipo espada, que consistia numa lâmina longa, né, com um ou dois lados cortantes, e que era acoplada na parte de baixo dos rifles, né, que estavam se popularizando entre os exércitos europeus. Esses rifles eles eram mais curtos do que os mosquetes, e a necessidade de uma lâmina longa era permitir que, quando esses, né, não rifleiros, mas fuzileiros, tivessem pareados, né, lado a lado com unidades de mosqueteiros, né, já que o mosquete era mais longo que o rifle, permitisse que os fuzileiros e os mosqueteiros tivessem um alcance final de arma relativamente parecido. Isso era importante principalmente para quando eles formavam enquadrados, né, enquadrados de infantaria, para se proteger contra cargas de cavalaria. Daí a necessidade da baioneta tipo espada, para aumentar o alcance dos rifles, né, que eram mais curtos do que os mosquetes. Vai ser no século XIX também, né, que vai surgir o conceito da baioneta de múltiplo uso, para ser utilizada por unidades de sapadores e de engenheiros militares. Seções, principalmente no dorso da baioneta, né, com dentes serrilhados, eram adicionados na lâmina para permitir que as baionetas funcionassem como serras. Né? Isso você dava um duplo sentido, né, um duplo uso para a baioneta, como arma defensiva e como ferramenta de trabalho para o sapa, né, ou então para o engenheiro. O exército norte-americano, inclusive, em 1870, ele vai usar uma baioneta que era chamada de trowel, e ela tinha uma forma de pá. Ela lembra bem uma pá de pedreiro, né? Pá de quem está fazendo casa lá, sei lá, de construção civil, que era para ser utilizada pelos soldados na escavação de trincheiras, né, no campo de batalha. Só que esse modelo ele não vai durar muito e vai ser abandonado poucos anos depois da sua adoção pelo exército. Do século XX, e até hoje, na verdade, cada exército do mundo vai adotar o seu próprio tipo de baioneta, que vai ser usada como arma, né, ofensiva e defensiva, e como ferramenta de sobrevivência. Mas a utilização da baioneta para o ataque a uma posição, ele vai decair muito, principalmente no século XX, com o aumento do poder de fogo, né, com a cadência de fogo das armas individuais. Mas a gente já vai falar disso. Agora vamos falar então do emprego tático da baioneta. A baioneta ela podia ser usada tanto para ataque quanto para defesa. Né? Por exemplo, na Guerra do Paraguai, o exército brasileiro ele só vai conquistar a fortaleza paraguaia de Humaitá após a terceira divisão do exército brasileiro executar uma carga de baioneta, né? Ou seja, uma massa de soldados de infantaria com as baionetas caladas, né? Fixadas às armas, carregando, avançando para cima da trincheira inimiga, entrando em combate corpo a corpo e expulsando o inimigo dessa posição. Essa era a função ofensiva da baioneta. Você calava ela, corria para cima do inimigo e espetava ele da melhor maneira possível. Mas a baioneta ela também podia ser usada defensivamente, como foi o caso, por exemplo, de novo, na Batalha de Waterloo, entre a coalizão composta por Prússia, Inglaterra, Áustria, eu não lembro, a última coalizão agora eu não lembro todo mundo. O que eu lembro de cabeça é Prússia e Inglaterra
contra a França, quando já no final da batalha, o Marechal Ney, que era o marechal francês, vai executar uma das maiores cargas de cavalaria das guerras napoleônicas, se não uma das maiores cargas de cavalaria do século XIX. Né? Vai pegar toda a cavalaria francesa disponível e vai avançar contra os ingleses. E os ingleses vão resistir a essa carga porque a sua infantaria vai se formar em quadrados e colocando suas baionetas, né, na direção dos cavalos, impedindo assim que a cavalaria francesa rompesse essas formações e massacrasse a infantaria inglesa, né, mostrando assim a capacidade defensiva da baioneta. No entanto, com o avanço tecnológico das armas de fogo, com as armas de fogo disparando cada vez mais e mais rápido, os ataques à baioneta, né, as cargas de baioneta, elas vão começar a rarear. A última carga de baioneta registrada assim, e executada por uma grande unidade, no caso foi por um regimento de infantaria, aconteceu na Guerra da Coreia, quando o 65º Regimento de Infantaria norte-americano carregou colina acima, né, na colina que ele estava atacando, e enfrentou uma divisão chinesa durante essa guerra. Mas isso foi um fato isolado, uma vez que grandes massas de soldados de infantaria correndo de peito aberto contra armas automáticas não é uma tática viável, né? Como, por exemplo, os estrategistas da Primeira Guerra Mundial vieram a perceber, mas em alguns casos tarde demais, né? Como foi o caso da Batalha do Somme. Mas essa batalha eu vou falar em outro vídeo. Mas apesar disso tudo, da tecnologia ter invadido o campo de batalha, a baioneta ela ainda pode ser utilizada com sucesso. Por exemplo, em 2004, na Guerra do Iraque, uma unidade do exército inglês, né, deixa eu só pegar o nome para vocês, foi uma unidade do regimento de Highlanders de Argyll e Sutherland, atacou a baioneta uma posição de morteiros inimiga, né, resultando na morte de quase 40 inimigos, né, demonstrando que a baioneta pode sim, apesar da tecnologia, ser usada de maneira efetiva. Bom, gente, nós vamos chegando aqui no final desse vídeo, né? Eu falei com vocês da história da baioneta, do emprego da baioneta. A baioneta ela ainda hoje é utilizada por todos os exércitos do mundo, seja como ferramenta de sobrevivência ou como arma ofensiva e ofensiva, e eu acho que dificilmente a baioneta vai sumir do equipamento militar. Se você gostou do vídeo, não deixe de compartilhar, de curtir esse vídeo, se inscrever no canal. Eu quero agradecer todo mundo que se inscreveu, nós já estamos, se eu não me engano, com 108 inscritos no canal. De novo, para mim é uma vitória isso tudo. Eu vou ficando por aqui. Deixe os seus comentários, né, sobre o vídeo, se eu falei alguma bobagem, se você quer comentar alguma coisa, tem alguma dúvida, escreve aí embaixo, a gente vai se comunicar. Né, por enquanto eu estou respondendo todo mundo. Se inscreve no grupo do Facebook, né, o Sala de Guerra que eu criei, vou deixar o link na descrição. Vou deixar na descrição também alguns links interessantes, né, falando sobre a baioneta, da onde eu tirei, inclusive, a maioria das informações que eu passei aqui nesse vídeo. De novo, curte, compartilha, se inscreve no canal, eu fico por aqui. Falou!